Boa tarde a todos. Bem-vindos ao 8º webinar que nos vai levar até ao Fórum RH 2021, um ano que esperamos mais calmo do que este. Vamos só fazer aqui uns segundos de espera para permitir a toda a gente entrar nesta nossa sala virtual. Mas estamos já aqui com 125 pessoas, portanto, acho que vamos começar, como só temos 1 hora e somos muito cumpridores. Bem-vindos a todos, bem-vindos ao nosso orador de hoje e à Isabel Moço, a nossa moderadora. Informo desde já os assistentes que podem colocar perguntas no bate-papo e que vamos guardar uns 10 minutos no fim da sessão para responder às vossas questões. Portanto, sem mais demoras, passo a palavra à Isabel Moço, professora de Recursos Humanos e muito conhecida no setor moço, com uma amplíssima experiência neste mundo dos RHs. Isabel, obrigada por ter aceito o nosso desafio. Passo a palavra. Muito obrigada, Cristina. Muito bem-vindos a todos a este Fórum RH, este webinar dedicado a um tema que está na ordem do dia e que não é só teletrabalho, é trabalho remoto como um todo. Portanto, em meu nome pessoal e de todo este grupo que se juntou aqui para partilhar convosco as experiências, as visões sobre estas matérias, muito bem-vindos e muito obrigada pela vossa presença. Neste painel, um painel aqui quase de luxo, temos para discutir estas temáticas a Alexandra Carvalho, Human Resources Director da Sport TV, a Mariana de Sá, Human Resources Director da Carglass Portugal, e a Marta Branquinho Garcia, Head of Finance and Administration da Oeiras International School. Temos também connosco o Eduardo Lima Leite, Country Manager da Arago, e fugindo um bocadinho àquilo que é o habitual Ladies First, começaria mesmo pelo Eduardo, pedindo-lhe que partilhe connosco a forma como a Arago Consulting vê esta temática do trabalho remoto, do teletrabalho e como é que se posicionam nestas matérias. Eduardo? Sim, olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco nesta temática, que é uma temática que diz muito à Arago Consulting. Portanto, a Arago Consulting, uma empresa especializada na implementação e na venda de soluções cloud, tem no seu ADN desde sempre, desde 2010, ano em que nascemos, essa questão do teletrabalho. Portanto, desde 2010 que, independentemente do contexto atual que estamos a viver e que veio, entre aspas, revolucionar essa nossa percepção do teletrabalho, a Arago Consulting sempre teve, desde o início, essa matriz. Então, desde o início que o nosso modelo de trabalho está orientado a essa noção de teletrabalho. Teletrabalho baseado em 2 pilares, eu diria assim. O primeiro é a questão da confiança, portanto, é impossível, eu diria, gerir um modelo de trabalho desta forma sem existir uma noção de confiança com os seus colaboradores, entre as FIAs e os seus colaboradores, e uma noção de responsabilidade. Portanto, os nossos colaboradores, como eu costumo dizer, estão orientados às suas atividades diárias em função dos seus clientes, das suas reuniões, portanto, tudo aquilo que faz parte do seu dia de trabalho típico e, portanto, estando no escritório ou estando a trabalhar a partir de casa é um pouco indiferente. Obviamente que eu costumo dizer que
que o teletrabalho em si não é, pelo menos essa é a minha visão, não pode ser o único modelo de trabalho eficiente. Nós também favorecemos, temos um escritório cá no Porto e um escritório em Lisboa também, e favorecemos a presença dos colaboradores no escritório, porque, como eu costumo dizer, muito dos problemas, muito dos problemas do nosso dia a dia, da nossa atividade, resolvem-se com alguma facilidade junto à máquina de café. E eu acho que isso nunca vai mudar. Isso é um princípio que nunca vai mudar. E portanto, nós na Ara Consulting vemos o teletrabalho não como um modelo único, mas sim como uma flexibilidade. Uma flexibilidade que, derivado ao facto de termos adotado esse modelo de trabalho desde sempre, é algo natural, é algo perfeitamente natural na empresa, quer cá em Portugal, quer no grupo, portanto nos outros países onde estamos presentes, e portanto vivemos isso com relativa naturalidade. Mas realço aquilo que acabei de dizer, que para nós não é um modelo único, um modelo, sim, único de trabalho. Tentamos combinar isso com a presença no escritório, obviamente a presença nos nossos clientes, que isso não poderia deixar de ser. E, portanto, quando encontramos esse equilíbrio entre o trabalho remoto, a responsabilidade, a confiança e o trabalho também no escritório, as coisas têm funcionado. Honestamente, aqui na Ara Consulting tem funcionado, não temos tido... Tem funcionado bem com todos os nossos colaboradores, quer cá em Portugal, quer fora. Obviamente que também há um aspecto relevante, importante, que é o teletrabalho. Não significa só trabalhar fora do escritório, também significa fornecer aos colaboradores as plataformas, os processos, as práticas, portanto, tudo aquilo que suporta o teletrabalho, para o colaborador continuar a sentir-se integrado no seio da organização. Nós temos visto desde o início, é algo que notamos desde o início, e daí também temos posto em prática certos processos para combater isso, esse sentimento de solidão, esse sentimento de estar constantemente ausente e, portanto, estar um pouco fora da organização. E, portanto, há métodos, há práticas, há processos que se podem colocar em prática para o colaborador continuar a sentir-se integrado na sua organização, porque isso é essencial. É essencial ele continuar a estar informado e a sentir-se parte da organização. E, portanto, daí nós na Ara Consulting vermos o teletrabalho como uma flexibilidade, mas não como um modelo único de trabalho. Aquilo que vivemos nos últimos meses e que e continuamos a viver, e eu não o associo bem ao teletrabalho, pelo menos não é a nossa visão. Nós estamos a falar neste momento, e nomeadamente nos últimos meses, e nomeadamente no segundo trimestre, um teletrabalho, entre aspas, forçado. Portanto, aliás, há estudos que provam que muito dos colaboradores, muitas das pessoas que viveram esse teletrabalho, entre aspas, forçado, não gostariam de o voltar a viver. Portanto, acho que foi uma experiência, lá está, também derivada ao facto de ter sido forçado, que não foi totalmente, não refletiu totalmente o que é ou o que pode ser o teletrabalho, mas permitiu, pelo menos, quebrar algumas barreiras, alguns tabus relativamente ao teletrabalho, e, portanto, considero que agora, nomeadamente no início, a partir do próximo ano, a situação sanitária estabilizando-se e, portanto, voltando, entre aspas, ao nosso antigo normal, eu acho que o verdadeiro teletrabalho poderá se impor como algo natural, e nós na Ara Consulting, portanto, voltaremos também a esse equilíbrio que para nós é essencial.
muito bem, muito obrigada, Eduardo. Eu salientaria aqui a questão da transição para estes modelos remotos de prestação de trabalho e, naturalmente, também fazer aqui dois registros referidos pelo Eduardo. Por um lado, desta alteração e, portanto, da preparação para a alteração, mas também da confiança que, se não existe, tem que ser gerada para que o modelo funcione. E eu passava já à Alexandra, porque esta transição, e por prática que se tenha, e estes modelos flexíveis de trabalho vêm sendo advogados há muitos anos pelas tendências da gestão de recursos humanos, passava à Alexandra e perguntava-lhe que desafios é que se colocam ao gestor de pessoas, ao gestor de recursos humanos, nesta transição, nomeadamente no que diz respeito às lideranças, que é uma temática aqui sensível, não é, Alexandre? Sim, sem dúvida. Eu acho que primeiro que tudo é importante dizer que eu vou responder focada no que pode ser gerir esta transição no momento meio de uma pandemia. Acredito que muitos dos desafios que nós sentimos no passado e sentimos no presente são muito diferentes daquilo que, por exemplo, eventualmente a Ara Consulting terá sentido quando decidiu, por uma decisão consciente de gestão, em 2010, não me falha aqui a memória, fazê-lo. Acho que é completamente diferente. Eu acho que é inequívoco que todos nós em recursos humanos vimos, e acho que todas as áreas, não é? Nós aqui estamos focados nos recursos humanos, mas acho que todas as áreas funcionais, mas vamos focar-nos aqui em termos de RH, vimos completamente mudado de um dia para o outro a definição do que era estratégico, do que era urgente, do que era importante, do que não era importante. E, portanto, de um dia para o outro, isto mudou e mudou para uma gigante incerteza, não é? E pela primeira vez, eu acho que na história do mundo, não é que seja historiadora, mas acho que pela primeira vez na história do mundo, todas as pessoas foram afetadas ou potencialmente afetadas em todas as áreas da sua vida. Isto tocou na gestão familiar, tocou no receio que temos e na forma como as empresas se organizam e, portanto, no impacto que isso pode ter no meu posto de trabalho e na forma como eu desempenho o posto de trabalho e, sim, eventualmente, se o vou manter. Mexeu em questões de saúde e num medo muito biológico que é se vamos estar vivos ou de que forma nós, os que nos são mais queridos e estão à nossa volta, vão estar. E, portanto, quer dizer, acho que isto foi assim um furacão que passou por todos nós, mas o tema é que a seguir ao furacão, o furacão passa, não é? E nós não sabemos se isto já passou, quanto tempo falta para passar, não é? Fala-se na segunda vaga e pode ser pior, mas estamos a passar nós já pela segunda vaga ou não, portanto, quer dizer, uma incerteza gigante. E, portanto, dentro das empresas, aquilo que nós sentimos, a equipa de recursos humanos na Sport TV foi, no meio disto tudo, quando nós, que também somos pessoas, também estávamos com os nossos filhos a vir para casa, maridos sem saber, pronto, todas estas incertezas, toda a organização se virou para os recursos humanos, um bocadinho, então e agora, não é? O que é que nós sentimos como equipa? Que devíamos esta explicação e este esclarecimento às pessoas, nem que hoje esclarecêssemos uma coisa que amanhã tínhamos de dizer que não era bem assim. E é uma das coisas que eu acredito que as pessoas, algumas têm partilhado, acredito que as pessoas reconheçam muito, que é o papel que os recursos humanos tiveram dentro da empresa em ser, eu diria quase em tom de exagero, mas não muito longe da realidade, uma mini DGS dentro da própria Sport TV, para coisas que tenham a ver com o trabalho, mas não só, como é que se passavam as coisas na escola, o que eram de facto fatores de risco, portanto, muito além daquilo que é o papel daquele colaborador quando entra para dentro das paredes e do edifício da Sport TV dentro da ação de trabalho, mas em toda a sua vida, e portanto assumimos muito esse papel, foi quase um papel de relegar muitas vezes para segundo plano aquilo que eram as necessidades nossas, da nossa família, porque eu costumo dizer, se nós nunca tivemos pouco trabalho, tivemos ainda mais quando veio a pandemia. O que é que eu acho, quer dizer, há imensos learnings no meio de uma coisa desta, estava para escrever um livro, assim ainda muito quente, não é? Porque acho que nós estamos ainda no meio desta coisa a tentar tirar learnings, ainda estamos no meio desta coisa. Há duas coisas do ponto de vista de gestão de recursos humanos, eu acho que foram /são fundamentais. Um deles é estar presente. There's no big science, é estar presente. E estar presente, obviamente, tem uma forma muito tradicional, que é o estar presente fisicamente. Eu acho fundamental. Pandemia, obviamente, tenho muito respeito pela pandemia, mas acho que não há coisa como contacto humano, principalmente uma organização também que é preciso perceber. A Sport TV nós nunca fomos, nós de alguma forma estivemos na linha da frente, porque no fundo a Sport TV traz conteúdos 24/7, 365 dias por ano,
que tornam a permanência em casa mais apetecível. E, portanto, nós encarámos muito seriamente esse papel. Acho que foi também um motivo de muito orgulho para as pessoas da Sport TV. Eu sei que não foi no nosso setor, por exemplo, li um artigo sobre a grande distribuição, em como as pessoas de repente sentiam que trabalhar no supermercado era um papel menos importante e de repente sentiram o espírito de missão que essa função aparentemente menos nobre tem, que não é nada. E eu acho que nós sentimos muito isso também. Mas grande parte da minha organização precisa de trabalhar onde estão os eventos, onde estão os jogadores, onde estão onde as máquinas estão e onde os fecheiros muito pesados estão. E, portanto, 3/4 da nossa organização tem que trabalhar desta forma. E o estar presente é fundamental. Não é preciso nenhum curso de MBA nem de gestão de pessoas avançada para... Nós costumávamos dizer em RH, nós tínhamos um esquema de rotação, estava sempre uma pessoa de recursos humanos todos os dias na organização, além de outras pessoas da direção, evidentemente, e o grande papel da pessoa que estava na Sport TV da RH era perguntar como é que estás, mas com uma grande diferença face ao normal, que é esperar pela resposta. E isto, quer dizer, não é uma grande ciência, mas foi aqui que nós nos apercebemos de grandes necessidades que não lemos em livro que eram necessárias e que nos apercebemos que eram necessárias e que tínhamos que resolver, ou coisas que não dava para resolver, mas a conversa ajudava muito. E, portanto, eu diria que este foi um dos grandes learnings, estar presente, pode ser por telefone, mas a presença física tem muito impacto, o telefone é o menor da presença física, a presença física tem muito impacto, especialmente para criar empatia numa organização que, volto a dizer, que é muito particular e, portanto, obviamente é a minha realidade, acredito que haja outras em que isto não seja tão determinante, em que grande parte da minha população trabalha fisicamente na Sport TV ou no exterior, onde quer que esteja a acontecer a realidade desportiva. Por outro lado, eu acho que há um learning enorme, e acho que isto é transversal para a RH ou para qualquer outra área, que tem a ver com learning agility. Isto já estava hiper na moda, acho que de repente se tornou um fator higiênico para ter sucesso em qualquer função, não acho que seja específico de RH. Nós muito rapidamente tivemos que acertar agulhas entre o que é o negócio atualmente, o que é que o negócio vai precisar de ser no futuro, o que é a gestão de pessoas hoje e o que é que a gestão de pessoas vai ter que ser no futuro, não só pelo enquadramento da pandemia, mas também pelas diferentes contornos que o negócio vai assumir. E, portanto, a pandemia acaba por, em determinado momento, a pandemia é uma pequena peça super relevante, mas uma pequena peça dentro de um puzzle muito maior, não é? Enquanto eu diria que nos primeiros meses estivemos muito focados na pandemia, na prevenção do contágio, em informação interna, em explicar às pessoas como é que se podiam prevenir o contágio, isto foi um grande foco nosso, porque o contágio tem obviamente impacto humano, mas depois tem impacto na continuidade do negócio. Eu acho que todas as organizações temem o momento em que uma unidade tenha que fechar por causa de um potencial surto. Numa estação televisiva isto significa o canal ir a parede, que é assim tipo o maior pesadelo que pode existir numa televisão, porque é live, não é? Não dá para fazer depois nem para compensar produções. E, portanto, no fundo agora nós temos um puzzle muito maior, a avançar muito rapidamente, portanto com novidades todos os dias, em que o que é regra hoje amanhã não é, e portanto temos que ter uma agilidade enorme para tomar decisões mesmo no meio deste enquadramento altamente incerto. Acredito que para profissionais que tenham mais necessidade, mais analíticos e que tenham necessidade de ter todos os dados na sua posse para tomar decisões, isto deve ser um pesadelo. Felizmente, acho que na Sport TV temos uma equipa de recursos humanos e uma equipa de gestão muito orientada para a ação. Talvez tenha a ver com o nosso negócio, não é? Nós temos tomado decisões ao segundo. Uma decisão um segundo depois pode ser péssima para o negócio e com muito impacto. E, portanto, nesse aspecto acho que somos privilegiados e temos um perfil tendencialmente privilegiado, mas que é duríssimo, não é? Nós já tivemos que encomendar máscaras que depois percebemos que não eram as adequadas, já tivemos que tomar medidas e depois de repente era ao contrário. Agora achávamos que tínhamos tudo mais ou menos estanque e agora é preciso definir horários com outros critérios e, portanto, quer dizer, é uma constante, não é? E nós temos duas hipóteses, ou resistimos e vamos acabar esgotados, ou tentamos go with the flow e ao mesmo tempo ser uma parte ativa desta mudança e criar a mudança mais do que resistir a ela. Resistir eu acho que é inglório. No que se refere especificamente ao tema do trabalho remoto, eu volto a dizer, eu acho que estar presente é fundamental e isto foi uma coisa que nós tentámos fazer nós, RH, para cada um dos gestores, como exemplo para eles perceberem que essa era a forma de estar presente também junto à sua equipe e que isso era fundamental. Volto a dizer, nós temos uma realidade muito particular, turnos 24 horas por dia, portanto é muito comum já no dia-a-dia a chefia não estar necessariamente com todos os elementos da sua equipa, muito menos ao mesmo tempo. Mas agora isso era ainda mais premente e, portanto, esta presença e esta presença que pode ser física, mas não tem que ser só física, é fundamental.
Aprender muito, não só com outras empresas. Para mim tem sido sempre um fator de enorme aprendizagem, momentos como este, mas até momentos fora desta indústria, perceber como é que em hospitais se gerem determinados temas, em indústrias completamente diferentes, na educação, portanto, há uma série de áreas onde eu acho que é muito possível aprender mutuamente e, portanto, temos sempre, eu acho que nunca na minha vida estivemos tanto com antenas no ar a 24 horas por dia, mesmo quando estamos de férias, para perceber, olha, isto se calhar é uma solução interessante, esta forma de resolver aquele problema pode fazer muito sentido. Eu acho que isto era premente no dia a dia, acho que o trabalho das 9 às 5, de segunda à sexta, tal como eu era, acabou, mas acho que hoje em dia é mais uma realidade. E depois acho que o grande papel de recursos humanos, mais nenhum existir, tem que ser o de ajudar as lideranças a gerir e a liderar efetivamente, e não a gerir tarefas nesta altura, a liderar efetivamente. Nós na Sport TV temos implementado ainda mais soluções de comunicação interna, temos estado com todos os gestores quinzenalmente, num momento mais formal e depois diariamente. Temos implementado barómetros quinzenalmente com sempre as mesmas perguntas desde o início da pandemia para percebermos a evolução em 3 áreas que para nós eram muito críticas, monitorizar ao longo deste processo. Fizemos no período mais improvável, em pleno estado de emergência, um programa de desenvolvimento de lideranças, que teve um impacto espetacular, quer em quem o viveu, os gestores, quer nas equipas destes gestores, que foi uma coisa que eu diria que isto, no fundo, nos iam acusar a nós de RH, estávamos completamente inconscientes do contexto, tudo o contrário. Foi espetacular ver a reação que as pessoas tiveram num momento duríssimo, encontrar momentos de qualidade e horas de qualidade, várias horas de qualidade para dedicar um processo assente em metodologias que já existiam, como o coaching, mas muito orientado para este momento de emergência. E, portanto, no fundo, eu acho que é este o grande papel. Há imenso, obviamente, a adaptação toda da estratégia e a antevisão do que possa vir a ser estratégia de pessoas é fundamental, mas no curto, médio prazo, ajudar as lideranças a fazer essa transição para não perdermos a organização é fundamental, porque é muito difícil gerir pessoas que têm que, contra tudo e contra todos, quando toda a população está em casa, gerir pessoas que têm que vir para a Sport TV. Eu costumava dizer, o espírito que nós tínhamos era as pessoas viam a porta da Sport TV e a maior parte das pessoas diz que a Sport TV hoje em dia parece um hospital, portanto temos de facto muitas medidas preventivas, mas as pessoas viam na Sport TV ou no seu local de trabalho, Sport TV e outras empresas, um mega vírus Covid, não é? As pessoas quando entravam, porque a informação era enorme e a certeza era enorme, portanto digo isto com muito respeito, não digo que as pessoas não tivessem a noção, era muito duro, houve meses em que foi particularmente duro vir trabalhar, mas também era duro para quem estava em casa, porque nós tivemos tudo menos um trabalho remoto, não é? Nós cozinhávamos, punhamos crianças a dormir e pronto, e no meio trabalhávamos mais do que nunca, e de formas muito diferentes, e portanto esta gestão foi fundamental, e eu vejo aqui uma pergunta que há aqui no chat ao lado que tem a ver na forma como é que nós controlamos. Eu acho que não se controla, confia-se e atua-se quando não resolve, quando não resulta. Pelo menos foi assim que fizemos na Sport TV. Nós não criámos aqui grandes metodologias, não tivemos tempo, volto a dizer, se o tivéssemos feito, por exemplo, como era a Consulting, que fez, com certeza teríamos uma série de métricas desenvolvidas previamente, não tivemos. Tivemos FXs muito presentes e um grande espírito de confiança, com a certeza também que com a confiança vem um grande nível de responsabilização e, portanto, as pessoas tinham que estar à altura, e a verdade é que não inesperadamente as pessoas não só estiveram à altura, como se esperaram expectativas nas várias áreas, movidas, eu acho que por este sentido, primeiro de enorme pertença à Sport TV, que nós temos um ativo brutal, que é o engagement que as pessoas têm com a organização, mas também de poderem, da oportunidade que é fazerem parte de um momento que vai ser histórico, que eu acho que isto cada um de nós não pode negar. Eu digo isto muitas vezes nos meus momentos mais menos esperançosa no futuro, penso para a esquerda ou para a direita nós estamos a escrever a história, não é? Isto é espetacular. Eu se calhar estamos a ver mudanças no mercado de trabalho e na forma de organização das empresas que ia demorar 20 ou 30 anos e portanto se calhar já não estava na vida ativa para ouvir e de repente estou a viver isso umas boas décadas antes com a possibilidade de a escrever e portanto eu acho que isto é uma tremenda responsabilidade e RH tem que estar dentro das empresas a liderar este movimento. Muito bem, muito obrigada, Alexandra. De facto, o RH ganhou aqui um palco em termos de protagonismo pela resposta que foi necessária dar, que, entretanto, me deixou algumas questões e que já vos coloco. Salientaria aqui de novo a questão da confiança, também a questão da presença e os formatos de presença que podemos ter e, sobretudo, a questão da aprendizagem. E eu vou pegar exatamente nesta questão. Eu tenho uma mania pessoal
de reinventar aqueles ditados populares, e eu costumo dizer que a necessidade é a mãe de todas as aprendizagens. Eu alterei aqui um bocadinho a coisa, mas de facto aquilo que nós notamos ao final do primeiro semestre deste ano é que parece que se tinha encontrado um mundo encantado, e isto do trabalho à distância era uma séria possibilidade de reinvenção dos formatos de organização das pessoas no trabalho. Temos dúvidas neste momento, até porque, e pegando novamente no tema da liderança, e porque também nem todas as atividades profissionais podem ser desenvolvidas à distância, passava já à Mariana perguntando-lhe qual é a sua perspectiva sobre a forma como se podem desenvolver as lideranças e até as pessoas para novos formatos de trabalho, sejam à distância, sejam mistos, seja bem, o que sejam. Mariana, qual é que é a sua visão sobre como deve fazer-se a preparação contínua das lideranças para estes contextos remotos? Muito bem, muito obrigada, Isabel. Antes de mais, fazendo aqui um bocadinho o enquadramento na Carglass, nós somos, como a maioria sabe, somos uma empresa aqui especializada na reparação e na substituição de vidro, não é? Portanto, grande parte da nossa estrutura são pessoas que estão nas agências e que não podem trabalhar remotamente, não é? Portanto, e foi muito aquele desafio inicial que nós sentimos no meio da grande crise, naqueles primeiros meses de março e abril, em que dizíamos às pessoas da sede, vão para casa, portanto nós temos que garantir aqui ao máximo quem pode fazer teletrabalho está em casa, e depois ao mesmo tempo um enorme foco nas agências, porque tentarmos aqui preservar ao máximo aquilo que era o negócio e garantir que as pessoas se sentiam seguras no seu local de trabalho. Portanto, eu acho que muitas destas empresas houve um bocadinho esta dicotomia. Por um lado, quer dizer, nós vamos ter que proteger muito aqueles que estão no terreno e precisamos muito deles, mas garantindo ao mesmo tempo que temos aqui a equipa de suporte o mais preparada possível para este acompanhamento. E aqui, fazendo um bocadinho o balanço, eu acho que destes meses, e aqui tal como a Alexandra e o Eduardo foram falando, não é? Isto realmente é um learning agility contínuo e foi uma aprendizagem, e acima de tudo, e acho que fomos eficazes nessa perspectiva na Carglass, fomos tomando decisões à medida que elas iam acontecendo, não é? Portanto, não vale a pena estamos no meio de uma crise e não dá para criar um enorme plano para até dezembro, e via muitas vezes ao lado empresas a dizer, não, nós já definimos que até dezembro vamos fazer assim. E depois na semana a seguir ia-se mudar, portanto não vale a pena. Portanto era um bocadinho irmos acompanhando o estado das coisas, ir ouvindo muitas pessoas, e foi algo que fomos procurando fazer com um pequeno survey, lá está, mensal, que já o tínhamos antes, portanto adaptámos agora para a altura da pandemia, portanto, com 3 perguntas básicas, mas para irmos medindo o pulso da organização e perceber como é que as pessoas estavam sentindo, não apenas quem estava no terreno, mas também quem estava em casa, para perceber como é que poderíamos ajudar. Fizemos, entretanto, um mais específico ali em junho, quando as coisas começaram, de alguma forma, algumas empresas a regressar ao trabalho, a perceber como é que as pessoas viam este tema da retoma, como é que viam a ideia de voltar ao escritório, qual era o seu nível de conforto, como é que estava a correr a experiência com as suas lideranças, num conjunto de critérios, portanto, tanto ao nível da condução, como é que estava a ser a gestão das reuniões com as lideranças, em que medida é que elas se sentiam envolvidas com aquilo que era a estratégia do negócio, de que medida é que elas se sentiam seguras na forma como estavam a realizar o seu trabalho, em termos de produtividade, etc. Portanto, acho que essa auscultação foi importante porque nos ajudou também a tomar decisões, não é? Porque não temos nenhuma bola de cristal, portanto as pessoas são a melhor forma de nos dizer, olha, nós precisamos disto, então ok, então vamos tentar direcionar para aí. Acho que isso foi muito importante e nós desde então que temos assumido, e de facto é engraçado, porque as pessoas mais do que nós definirmos uma política, eu sempre tive um bocadinho de alergia à questão da vamos definir uma política de trabalho remoto e uma política de flexibilidade, porque uma política de flexibilidade já não é flexível, não é? Portanto, se estamos a definir uma política, já perdeu o seu caráter de flexibilidade. Portanto, acredito muito no ownership que devemos dar às lideranças, que temos que as preparar também para esta questão de como é que nós vamos confiar, e é tudo muito bonito teoricamente, mas na prática às vezes não é tão fácil, mas como é que nós vamos confiar nas equipas, empatizar com o contexto que as pessoas estão a viver, que é dificílimo, não é? Portanto, às vezes não têm as condições ideais para estarem a trabalhar a partir de casa, porque a internet falha imensas vezes, porque têm obras na casa ao lado, porque o próprio não estão tão confortáveis, portanto, têm os filhos em casa, há todo um contexto que não ajuda. E de facto temos que preparar as lideranças nesse sentido, mas temos que ir gerindo, percebendo o pulso das pessoas e ir ajustando nessa medida. E nós, por exemplo, fomos evoluindo para um modelo em que a partir de junho, julho,
Dissemos às pessoas, o escritório está aberto, nós vamos ter de tomar todas as medidas de segurança possíveis e tomamos, mas o regresso é voluntário. Portanto, as pessoas que sentirem necessidade de regressar, que sentirem que precisam de voltar e que têm vontade, começam a regressar. E a verdade é que naturalmente as coisas foram acontecendo, não é? E a partir de setembro as escolas voltaram e temos equipas a dizerem-nos, olha, nós combinámos que agora uma vez por semana sentimos imensa necessidade de estar em equipa, estar juntos, então pelo menos uma vez por semana vamos estar juntos no escritório, e os outros dias algumas pessoas vêm, há outras que se sentem mais confortáveis em manter-se mais resguardadas, e nós temos respeitado, e enquanto for possível, espetacular, não é? Portanto, eu acho que enquanto for possível tentarmos respeitar as preferências de cada um, e irmos preparando as lideranças para este desafio que elas também vão sentindo, acredito que é um modelo ideal. Também acho que aqui um bocadinho que a Alexandra dizia, que para os recursos humanos eu acho que vale igual para as lideranças, não é? Acho que nada substitui o estar presente fisicamente. Não acredito muito num modelo de liderança 100% remota. E eu tive, noutro contexto, ainda antes de estar na Carglass, trabalhei em consultoria durante uns anos e durante 3 anos geri uma equipa remotamente, que estava em Inglaterra e geria uma equipa em Portugal. Mas os touch points, aqueles momentos que eu vinha uma vez por mês e que estava aquele dia com a equipe e que íamos jantar fora, fazia toda a diferença para o mês que vinha a seguir, em que estávamos 30 dias separados. Portanto, acho que esses pequenos momentos de proximidade, de surpreender, de podermos... mesmo à distância, às vezes ter aqui alguns momentos em que surpreendemos a equipe e podermos estar próximos, mesmo sem gostar fisicamente, acredito que é fundamental. E na Carglass procurámos fazê-lo em alguns momentos, algumas equipas em que sentíamos, tivemos um contact center que de repente durante um período foram todos para casa, uma mudança radical em que a procura do contact center aumentou muitíssimo num período de pandemia, e enviámos uma surpresa para casa de cada operador de contact center. Portanto, já que não podemos estar juntos e não nos cruzamos na cafetaria, não é? Portanto, vamos ter aqui uma oportunidade, e isto muito impulsionado pela própria liderança, não é? Portanto, vamos tentar chegar à casa das pessoas, à família das pessoas e mostrar, eu reconheço que está a ser super difícil a gestão em casa com a tua família, e obrigada por estares a atender os nossos clientes com os teus filhos à volta, numa cadeira na cozinha, não é? Portanto, mas que está a ser fundamental para o negócio continuar. Portanto, acho que esses pequenos momentos são fundamentais. Quanto ao futuro, preocupa-me muito, de facto, o tema da saúde mental, porque, de facto, não é a mesma coisa. Começa a ser muito tempo, as pessoas estão muito ansiosas e esta questão de podermos ter ferramentas para ajudar as nossas equipas, para ajudar as lideranças neste desafio de ir sentindo como é que as pessoas estão e de as poder ajudar. Acho que um bocadinho como nós fazemos, e eu faço imensas vezes esta analogia porque acredito profundamente, acho que ser líder, por um lado, nestas fases ajuda-nos imenso, não é? Que é como os nossos filhos, eu tenho que estar bem para eles, portanto, eu tenho que estar energizada, eu tenho que estar positiva, eu tenho que passar uma visão otimista face ao futuro, e isso também nos ajuda a nós próprios a também encararmos a realidade de uma forma mais otimista, mais positiva, mais confiante. E acho que o desafio é de facto este, não é? Quando nós temos a nossa liderança num período deste, a dizer, isto realmente é horrível, isto é mesmo difícil, não sei como é que nós vamos superar, está a ser super desgastante, muito mais desgastado eu me vou sentir, não é? Portanto, acredito que o grande desafio está aqui, é manter o sentido do humor mesmo atrás do Zoom, é podermos ter momentos de maior descontração, é investirmos muito mais tempo a se calhar ter aqueles 15 minutos iniciais do Zoom a perguntar como é que foi o fim de semana, e que não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer, mas que são importantes porque nós não vamos almoçar juntos, e esses momentos acho que fazem toda a diferença. Portanto, o investimento acho que é muito, muito maior para se conseguir os mesmos resultados. Acho que o esforço é muito maior para os líderes. Muito bem, fico muito feliz de ser salientada aqui esta questão da relação com as pessoas. Eu que sou tipicamente uma pessoa de pessoas, fico sempre muito agradada quando, e apesar de eu dizer sempre, gestão de recursos humanos é gestão. E, portanto, bem, políticas, processos, essas coisas todas que sabemos. Mas, de facto, a tónica aqui são as pessoas, e gostava de salientar aqui um aspecto tocado já mais do que uma vez, do equilíbrio e da saúde mental, e também da forma como nós
temos as pessoas a trabalhar. E este aspecto parece muito importante, não se traduz só em engagement, não se traduz só em produtividade, mas traduz-se também muito naquilo que é o clima e o ambiente naturalmente atravessado pelas próprias relações das pessoas que nós temos nas organizações. E a liderança aqui é fundamental. E sem mais demoras eu passava à Marta, pedindo-lhe aqui, e sabendo que tem aqui uma paixão pela liderança positiva, que nos diga como é que vê esta liderança positiva e aquela questão que referia do engagement nestes contextos que são desprovidos de alguns espaços de relação mais humana, não é? Marta? Obrigada, Isabel. Em primeiro lugar, gostava que vocês me interrompessem, está bem? Que eu gosto muito pouco de falar sozinha. Alexandra, Mariana, Eduardo, por favor, falem comigo, dialoguem, para nós tornarmos isto aqui um bocadinho mais dinâmico. E pegando na questão que a Mariana falou da saúde mental já agora, e só para vos dar alguma ideia, se é que vocês não a têm, no próximo dia 10, portanto já no sábado, celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. E por que não fazer algum tipo de iniciativa dentro das empresas, porque de facto isto é uma coisa extremamente importante. Eu ouvi ontem nas notícias, creio que foi um estudo da OMS, que 93%, se não me falha a memória, 93% dos países tinham suspendido de alguma forma as atividades ligadas à saúde mental. Isto é absolutamente... Ou seja, percebe-se porque é que isto foi suspenso, foi isso e foram outras centenas ou milhares de coisas, estávamos todos muito focados no Covid, mas isto na realidade é um problema que se não está a surgir, para já está a aumentar agora, obviamente, e que estamos a empurrar um bocadinho com a barriga, portanto nós vamos sofrer disto a seguir. Depois, e portanto isto era uma ideia, se vocês quiserem fazer alguma coisa peguem nisto porque é uma coisa engraçada para pegar. Eu realmente sou apologista da liderança positiva e que é bastante mais difícil neste contexto. Eu não gostava muito de falar do passado, as minhas colegas já falaram muito. Eu acho que aquilo que nós passamos não foi esta questão do teletrabalho, não é o futuro de todo, porque era uma mistura de tudo e mais alguma coisa de miúdos, com regras sempre a mudar, etc. O que nós estamos a passar hoje e o que vamos passar daqui para a frente e nos próximos largos meses, e nós falámos, Isabel, sobre isso um bocadinho antes, é esta realidade, nós hoje estarmos bem e amanhã não saber se estamos bem, é preocupar-nos com a nossa saúde, com a saúde dos nossos filhos. Aliás, se vocês ouvirem aqui algumas crianças é porque eu estou em contexto de escola, e ainda bem que estou, quer dizer que está aberta, porque neste momento, como sabem, estou na Wales International School e começámos as aulas há mais de um mês e não tivemos a necessidade de isolar bolha, turma, ano, enfim, mas sabemos que isso é o futuro, isso é o que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, há que ser realista e perceber que vamos ter que ter esta agile thinking, ou como as minhas colegas falaram, nós vamos ter que conseguir resolver estes contextos todos estranhos que vamos ter daqui para a frente e durante largos meses, e para ser muito positiva só estou a falar em meses. Nós vamos ter que ter pessoas com horários desfasados, vamos ter que ter um modelo híbrido, porque entretanto a turma do nosso filho foi isolada, ou é o próprio nosso filho que está positivo, ou é o nosso marido que entretanto ficou positivo, foi uma reunião, não sei o quê, e nós temos que ir para casa, em que metade da nossa equipa está em casa, a outra metade está no escritório, em que temos horários desfasados de almoço, em que temos horários desfasados, enfim. E este modelo híbrido é o mais difícil de gerir, porque se nós estivermos todos em casa ou se nós estivermos todos no escritório, é mais fácil gerir positivamente, digamos assim. Trabalhamos relacionamentos, trabalhamos resultados, etc. Portanto, é preciso aqui alguma maturidade e é preciso sermos ainda mais humanos. Humanos no sentido em que isto os robôs não conseguem fazer, ok? Ou seja, esta parte do ser empático com o outro, de automaticamente nos adaptarmos a problemas complexos, a várias variáveis, e o que é hoje verdade, amanhã já não é, e hoje temos a equipa toda e amanhã só temos metade, e de repente damos conta que temos
3 pessoas da nossa equipa que são pessoas de alto risco e amanhã temos uma meta, ou seja, a tal complexidade e este pensamento rápido e dinâmico é uma coisa que os robôs não conseguem fazer, portanto cada vez mais temos que humanizar as empresas, as pessoas e os negócios, portanto isto vai bater certo com aquilo que nós defendemos enquanto RH. Agora, eu acho que o que as pessoas querem ouvir, e temos aqui mais de 200 pessoas aqui a ouvir-nos, é como é que isto se faz, não é? Como é que se lidera daqui para a frente? Todos nós já percebemos que de uma forma geral ninguém quer voltar àquilo que teve, de uma forma geral não vai acontecer, ou pelo menos aquilo que tudo indica é que não vai haver lockdown, a não ser que a coisa piore de sobremaneira e ninguém está a prever que aconteça isso. Portanto, nós vamos andar assim. Vamos andar 15 dias aqui, 15 dias lá, 15 dias termos equipas assim, equipas assado, e temos que saber gerir isto. E pegando naquilo que eu gosto de fazer, que é criar equipas positivas e de alguma forma engajadas e com um purpose, e eu creio que foi a Alexandra, acho eu, que falou de uma coisa muito interessante, que foi, e que isto se liga ao propósito, porque muitas vezes nós falamos de propósito e não conseguimos explicar exatamente o que é, e a Alexandra explicou isso muito bem, que é, de repente as pessoas, eu creio que falou, para já da Sport TV, obviamente, porque era a nossa companhia, não a minha, por acaso, mas a dos meus filhos lá em casa, e de repente a grande distribuição, que achavam que eram empregos menos valorizados e que de repente eram. Isto é o propósito, ou seja, encontrar significado, não é? Encontrar importância naquilo que fazemos, isto é o propósito. E o nosso papel enquanto líderes é, se as pessoas não chegaram a essa conclusão sozinhas, é ajudá-las a chegarem a essa conclusão. E tendo em conta que nós estamos aqui em RH, okay, eu hoje em dia tenho uma posição um bocadinho mais alargada, mas estou muito nas pessoas, como sempre tive, de repente lembrei-me de um exemplo, que é uma pessoa que faz processamento de salários. E até vamos olhar para o exemplo que eu tenho agora. Que é um exemplo de uma escola, ok? Portanto, o nosso staff são professores e são administrativos e financeiros, etc. E a pessoa que processa salários, é uma pessoa que processa salários? Não. É a pessoa que neste momento está a permitir que professores estejam estáveis do ponto de vista financeiro para que possam ensinar os nossos alunos. Eu costumo dar este exemplo porque para mim isto é um mundo novo, esta questão das escolas internacionais e deste método IB, que é estes professores que eu admiro de sobremaneira ensinam as coisas de forma diferente, ou pelo menos de forma diferente em relação àquilo que eu estava habituada. E dei-me conta que de repente estes miúdos que estão aqui a aprender, que estão aqui no recreio que vocês estão a ouvir, aprendem a velocidade, os conceitos de velocidade e de força correndo, ok? Medindo o tempo da corrida, que é uma forma um bocadinho diferente da que nós aprendemos nos livros, aprendem a fazer, ou aprendem a gravidade atirando uma bola a diferentes alturas e portanto, a pessoa que gera e que faz e que processa os salários não está a processar os salários, está a garantir que estes professores continuem a gerir o seu dia-a-dia e a fazer com que estes miúdos, que são os líderes da manhã e que são os profissionais da manhã, continuem a aprender fazendo. Isto é ajudar a dar propósito às pessoas, isto é gerir de forma positiva. Outro dos exemplos, mais exemplos se vocês quiserem, é a celebração. Claro que é muito mais simples nós celebrarmos e fazermos um high five mesmo, não é? A questão da liderança positiva é muito, e a questão das emoções positivas é muito de toque, e nós não podemos fazer isso agora. Eu costumo dizer que mesmo com a máscara não vemos o sorriso, não é? Que nós temos agora a possibilidade de mostrar aqui, mas estamos assim, mas os nossos olhos também podem sorrir. E isto também é importante, é criar emoções positivas, e isto é possível também em contexto digital. É um bocadinho mais difícil em contexto híbrido, porque nós temos pessoas na sala e pessoas no Zoom, projetadas no ecrã, mas isto também se consegue, e portanto celebrar de uma forma virtual também é possível. E depois é fazer com que as pessoas estejam envolvidas, ou seja, vamos imaginar,
Nós precisamos de fazer reuniões. É preciso muita maturidade, eu creio que até foi o Eduardo que falou nisto, é preciso muita maturidade para saber trabalhar e gerir, ou seja, ser líder e liderado à distância, porque é preciso maturidade, responsabilidade, disciplina, e portanto é preciso saber, enquanto líder, definir objetivos, porque sem esses objetivos as pessoas ficam um bocadinho perdidas. Portanto é preciso ter essa maturidade também, e é preciso, enquanto liderado, também ter maturidade para ter autodisciplina. E muitos dos erros que foram feitos nesta fase que ninguém quer voltar a ela, foi que os líderes continuaram a ser líderes à distância no comando e controle. Isto não se pode fazer assim, de forma nenhuma, porque eu digo sempre isto que em vez de estarmos a dizer o que é que a liderança positiva nos pode trazer de vantagens, aumento de produtividade, etc., não gosto tanto de chamar de produtividade, mas sim sustentabilidade, vamos pensar ao contrário, vamos pensar se nós não liderarmos as pessoas de forma positiva, o que é que perdemos? E perdemos N coisas. Perdemos envolvimento, perdemos resultados, perdemos em turnover, perdemos em produtividade, obviamente, perdemos no dinheiro que gastamos a informar pessoas que a seguir se vão embora, perdemos tanta coisa, portanto, que não seja pelo lado, e perdemos saúde mental, atenção, que voltamos ao problema, não é? E portanto temos que envolver as pessoas nisto, e se for, não perdendo o raciocínio, vamos já calar, Isabel, envolver as pessoas nesta questão, por exemplo, dos horários. Se eu tiver pessoas na minha equipa com bebés pequeninos, se calhar fazer uma reunião às 9 da manhã não é muito simpático, porque ela vai ficar constrangida, porque tem que estar com o bebê e ao mesmo tempo tem que estar connosco, portanto se calhar falar e perguntar, olá, qual é que é a melhor hora para nós fazermos uma reunião? Ou se calhar agora nesta altura que vocês têm os miúdos em casa, ou têm o marido, ou têm não sei o quê, se calhar fazemos uma hora de almoço mais alargada, o que é que acham? Para você, e aceitar isto, ouvir, que era o que a Alexandra dizia, mas ouvir mesmo, ouvir e perceber e atuar depois em conformidade, não é só, eu estou a ouvir e tal, depois a gente faz ao contrário, não, envolver a pessoa na decisão. Eu disse para vocês me interromperem e ninguém me interrompeu. Isabela, vou-me calar, façam as perguntas que quiserem. Não, Marta, muito obrigada, não interrompemos, eu tenho a certeza que os outros colegas não interromperam, porque estávamos entusiasmadíssimos a ouvir esse conjunto de sugestões e de pistas que aliás até vão de encontro aqui a algumas observações que se colocaram no chat e passava desde já a questão da comunicação interna colocada pela Alzira Simões, que é de facto fundamental, e também esta questão de atender e cuidar das pessoas como pessoas, ajustando aquilo que é o ritmo de trabalho, os processos, o que temos que fazer, o que temos que entregar às próprias circunstâncias das pessoas e pronto, e esta situação do passado veio ensinar-nos de facto isso. Se eu pedisse a cada um assim uma orientação muito prática, temos aqui muitos profissionais, muitas pessoas que estão no dia a dia com estas matérias das decisões de pessoas, uma orientação muito prática, o que fazer amanhã, para que esta transição seja efetiva e que provoque de facto satisfação e resultados para as partes. O que é que vamos fazer amanhã? Eu vou dizer porquê. Nós ouvimos hoje muitas empresas dizerem assim, o trabalho remoto é o futuro, é agora que vamos mudar para trabalho remoto. A verdade é que está tudo a testar, baby steps, e agora experimento isto, depois experimento aquilo. Alguma coisa que já tenham feito e que resulte e que provoque bem-estar e satisfação. Isabel, eu se quiser eu posso partilhar. Eu acho que é capacitar as lideranças, sem dúvida, para elas gerirem a flexibilidade. E obviamente nós precisamos, quando estamos a falar de empresas já maiores, ter algumas regras, estas são as fronteiras, mas tudo o que existe aqui dentro, e sem a menor dúvida, e é por isso que eu acho que este momento é espetacular, porque eu sempre defendi isto e acho que este momento permite acelerar isso.
eu não sei se é teletrabalho, trabalho a partir da praia, trabalho, eu não sei porque é que as pessoas têm que trabalhar, algumas têm que trabalhar no período das 9 às 5, segunda à sexta, se a pessoa prefere não trabalhar à quarta e trabalhar ao sábado, quer dizer, agora obviamente estou sempre muito disruptiva, mas eu acho que desde que isso não prejudique o negócio ou até o favoreça, não é? Não vejo qualquer problema. O que tem que haver é a gestão desta flexibilidade, e a flexibilidade vai ser chave. Eu acredito que daqui a 10 ou 20 anos nós não vamos estar a trabalhar só para uma empresa, porque o talento vai ser tão escasso que eu vou ter que partilhar talento e, portanto, eu vou ter que ter pessoas que calhar a trabalhar para mim de madrugada, porque elas nem sequer estão em Portugal, estão no outro lado qualquer e, portanto, eu acho que isto vai ser tudo muito mais flexível, tudo muito mais fluido. Vai ser necessário, obviamente, criar aqui fronteiras, pronto, isto é o que nos torna a nós, no meu caso Sport TV, e é o que torna a Carglass, porque o negócio é diferente, a cultura é diferente, o propósito é diferente. Mas vamos ter que ser muito mais flexíveis, mas esta questão da flexibilidade tem que ser capilar. Eu não posso dizer, um bocadinho como dizia há bocadinho a Mariana, o que é a flexibilidade na Sport TV como um todo. Nós somos muitos, somos áreas muito diferentes e somos pessoas muito diferentes portanto, contribuímos para o negócio de forma diferente. E, portanto, se eu fizer, olha, isto é flexibilidade na Sport TV, deixou de ser flexibilidade, totalmente com a Mariana, não é? Agora, eu tenho que garantir que tenho um líder de uma área A que permite, porque faz sentido do ponto de vista do negócio, que a flexibilidade ali se revista determinadas características, quando tenho um líder ao lado, em que tem que perceber que, tendo em conta a atividade da empresa e a forma como a sua área contribui, se integra no que a empresa é hoje e no que a empresa tem que ser amanhã, então a flexibilidade aqui tem outras características. E isto só se faz, havendo, obviamente, muita comunicação interna, muito alinhamento, mas eu diria que assim, o fator higiênico é a capacitação dos nossos líderes, que estão muito habituados a gerir, chegando ali ao pé da mesa de alguém e dizer, olha, lembrei-me agora, tenho isto já há uma semana, está na minha secretária, mas preciso que me faças isto para amanhã, estás a ver? E depois, de repente, era para amanhã, para uma reunião que depois não acontece amanhã, e alguém virou uma noite, pronto, isto é, todos nós, não é? Quem nunca o fez ou quem nunca o viveu. E nós vamos ter que mudar completamente neste aspecto. Acho que há países que estão muito mais à frente, os países nórdicos, essencialmente, normalmente serem mais disciplinados, tendencialmente, estão muito mais à frente que nós. Nós vamos ter que correr aqui um sprint e uma maratona ao mesmo tempo. Quando digo nós, não digo nós Portugal, em Espanha é igual, em Itália não temos. Portanto, os países mais latinos tem um conjunto de vantagens, esta nossa forma de trabalhar, mas depois também destas desvantagens. Nós vamos ter que fazer aqui um sprint e uma maratona ao mesmo tempo, de garantir que nos tornamos muito mais focados nos resultados, venham eles de onde vierem, à hora que vierem. Perfeito. Mais alguém? E introduzia também aqui a questão colocada pelo Diogo Bernardo sobre orientações muito específicas para cuidarmos e atendermos deste aspecto da saúde mental. Eu acho que a resposta global é, como a Marta indicou, olhar para as pessoas e escutá-las de facto. Mas alguma medida, eu posso dar um exemplo aqui da universidade, nós intensificamos o programa de well-being e temos aqui desde atividades desportivas, massagens, momentos de relaxamento, momentos de acompanhamento, um bocadinho mais espiritual, se quisermos, porque se sente também necessidade deste apoio às pessoas. Conseguem dar-nos também exemplos de ações, de iniciativas? Posso partilhar, Isabel, nós temos uma parceria que já vem do ano passado com uma empresa que é a Albentur, eventualmente alguns conhecem, que é uma empresa que presta apoio aqui num conjunto de serviços que no fundo podem facilitar a vida do colaborador, desde aconselhamento legal, fiscal, aconselhamento financeiro, portanto eles têm parcerias aqui com uma instituição que o Doutor de Finanças também ajudou muito e foi super útil nesta fase por uma questão das pessoas terem que negociar moratórias com os bancos, etc. E eles fazem todo esse papel de parceria e também têm aconselhamento psicológico. E nós temos recorrido muito a eles e investido muito na comunicação deste serviço que está disponível aos colaboradores. Nós pagamos um FII por colaborador para eles terem direito a este serviço, porque é algo que, quando falamos de saúde financeira e quando falamos de saúde mental, acredito que é algo assim que as pessoas não estão confortáveis em falar, nem com a chefia, nem com os recursos humanos. Portanto, se falarem, ótimo, nós estaremos aqui para os ouvir, mas acredito que eles também devem ter um veículo que é paralelo, em que a empresa lhes fornece, portanto, aqui está disponível, estes são os contactos, eles aqui estão ultra disponíveis, mas é paralelo, nós não temos nem que saber, não temos que saber nada, nem que contactou, nem se não contactou, nem qual foi o tema. Portanto, acredito, e como esta, acho que há muitas empresas no mercado que o fazem e pode ser, acho que é uma altura importante para se olhar para essas parcerias e ter aqui uma parceria estratégica em que nós pomos à disponibilidade dos colaboradores e no fundo depois o nosso papel é divulgar e ir incentivar para que as pessoas o utilizem.
acho que é uma ferramenta que pode ajudar. Muito bem. Marta? Isabel, Mariana, em primeiro lugar, doutor Finanças, mesmo. Só tenho ótimas referências e, portanto, é de fazer isto, é de fazer isto, é de fazer isso. Eu diria, para as duas perguntas que colocou Isabel, uma, ter na cabeça dos líderes a substituição das palavras poder e influência pela positividade e o sermos autênticos. Isto tem que ser. Não há outro caminho, quer dizer, não há mesmo outro caminho. A outra, em relação aos exemplos práticos, eu diria que eu gosto sempre de trabalho em grupo e gosto muito e acho que, muito embora ache de extrema importância programas de well-being, Isabel, e estou consigo, porque acho que só fazem bem, os problemas... Nós temos que trabalhar, além de obviamente isso ser sempre positivo, mas temos que trabalhar relacionamentos. Porque quem entende as equipas com relacionamentos fortes, e nós sabemos isso, não é? Em tudo facilita tudo, não é? E por muito que, e nós sabemos que as equipas, há sempre aquela pessoa que é mais remitente em trabalhar com o outro, nós sempre, enfim, quem gera equipas sabe disso perfeitamente, mas pôr as pessoas a trabalhar em conjunto, ainda que à distância, a fazerem micro grupos de trabalho e depois proporem aos outros, eu adoro fazer isso e normalmente tem um impacto muito positivo. Há coisas que se calhar não vão para a frente, como em tudo na vida, mas depois as que vão com toda a força e com toda a envolvência por parte das pessoas. Portanto, ainda que à distância, ou mesmo aquele híbrido, que a gente não gosta, mas que vai ter que gerir, porque isto é o futuro, do termos algumas pessoas em Zoom e outras pessoas sentadas de máscara numa mesa com afastamento, pôr as pessoas a trabalhar em conjunto é possível. E a trabalhar em temáticas, olha, proponham. Isto não está bem, ou podia estar melhor, proponham alternativas. E apresentem aos outros, e deixar os outros falar e ouvir. É esse o conselho, se é que eu posso dar algo. Oh, Marta, eu estou totalmente de acordo e pronto, eu estava aqui a pensar se dizia ou não dizia. Diga, claro. Dizer correndo risco, como muitas pessoas não conhecem, se calhar de ser mal interpretada, mas acho que é importante também trazer isso para cima da mesa. Eu acho que, obviamente, como employer branding, quanto mais não seja, obviamente as empresas distinguem muito por aquilo que põem em cima da mesa em termos de oferta holística aos colaboradores, não é? E a partir do momento que eu digo, tendo uma empresa, por exemplo, de desporto, que dou aulas de desporto e de nutrição e de acompanhamento psicológico às pessoas, no fundo o que eu estou a dizer é, eu quando promovo desportos, promovo o bem-estar e, portanto, porque não começar cá dentro e, portanto, só para fazer este enquadramento, que nós na Sport TV damos muita importância a isto. Acho que há um risco hoje em dia, se nós exagerarmos nestas medidas, o meu receio é de voltarmos um bocadinho àquela figura da empresa paternalista que trata de tudo para cada colaborador. E, portanto, eu digo isto porque tem sido um learning nosso na Sport TV, de lançarmos tantas coisas que depois às tantas não têm adesão e não têm por causa disso, Marta, que já começámos a fazer, que é testa, em vez de avançarmos, testamos, funciona, não funciona. Exatamente. Precisamente por isto, começámos a perceber coisas que para nós em equipa faziam todo sentido. Ainda na semana passada tivemos um exemplo, eu posso partilhar, quer dizer, achámos que era espetacular trazer um médico e explicar às pessoas bem o inverno, que é a diferença entre Covid, gripe e constipação. Sim. Pensei, bem, as inscrições vão... Nada, tivemos medo de inscrições. Mas há coisas que não funcionam, que para nós parece que sim. Nós sentados no nosso sítio achámos que isto vai arrebentar as escalas. Claro. Não. Portanto, porque obviamente não somos as pessoas todas, somos só nós, não é? Portanto, eu acho que é preciso a empresa também perceber, obviamente tendo em conta a sua estratégia, também percebemos qual é o nosso limite em não nos substituirmos às pessoas, alertar, acho que temos esse dever como elemento da sociedade, alertar para temas da saúde mental e a importância que é, que não é vergonha, alertar para temas da nutrição, alertar para temas de gestão orçamental doméstica, uma miríade de coisas. Acho que depois as empresas também têm que pôr muito limite de perceber o que é que tem adesão na minha população, mas mais do que tudo, qual é a linha a partir da qual as pessoas, são maiores, são cada vez mais preparadas para o mundo e, portanto, este é o meu limite e a partir daqui eu vou dar liberdade às pessoas para decidirem também no limite. Eu estou na Sport TV e eu não posso ter todas as pessoas com um índice de massa muscular acima da média, não posso. Não é? Eu tenho meia dúzia que não vai fazer desporto nem hoje nem nunca, não é? Eu tenho que dar, agora com um exemplo um bocadinho básico, mas eu acho que é viável para tudo o que seja isto, a ativação de colaboradores, há um limite a partir do qual as empresas não se podem
também, acho eu, sobrepor àquilo que é a vontade individual. Claro. Acho que simplesmente tem que dar o corredor e o contexto positivo. A seguir são as pessoas, são os trabalhos, é o trabalho das pessoas. Completamente de acordo, só não consigo deixar de introduzir também aqui a função de controle, porque uma das questões que nós registamos num estudo que fizemos aqui na Universidade há pouco tempo atrás, um dos problemas era o excesso, a Alexandra falava da presença e o excesso de necessidade de presença. Eu agora não os vejo, eles estão lá longe, eu tenho que estar mais presente. E é pequeno almoço Zoom, bem, vamos encontrar-nos ali para um café, cada um no seu espaço, não é? E ao fim da tarde voltamos a encontrar-nos para fazer ponto de situação. E isto acabou por causar muita saturação. É too much, claro. Naturalmente temos também aqui um papel de controle. Claro que num grupo de mulheres, um homem não tem tanta palavra, não é? Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Está sem o som, Eduardo? Pois exatamente, agora já funciona, sim. Não fomos nós, está bem, Eduardo? Exatamente, agora isso tem funcionado, tem sido uma palavra que muita gente tenha utilizado. Estou em mute, portanto, tem sido uma palavra em 2020. Não, mas tocou-se aqui num ponto que eu considero essencial, que é esse aspecto do respeito pela vida pessoal do colaborador. É preciso entender que com essa questão do teletrabalho, a empresa entrou, de uma certa forma, entrou nas casas das pessoas, na casa do colaborador, e portanto referi-se agora anteriormente a esse aspecto que eu considero extremamente importante, o too much, portanto não ultrapassar esse limite e perceber que efetivamente, por natureza, por defeito, a nossa habitação, a nossa casa não é um local de trabalho, ou não deveria ser exclusivamente um local de trabalho, e portanto há aí uma fronteira a respeitar, e efetivamente, provavelmente nos últimos meses, alguns limites foram ultrapassados em algumas organizações. Lá está, referiu-se esse exemplo de tudo relacionado com essa noção do controle, portanto, essa noção de fazer uma call, portanto, uma chamada logo de manhã para iniciar-se o dia, outra ao final do dia, e portanto isso tudo não faz sentido, isso tudo foram limites, entre aspas, que foram ultrapassados, e portanto acho que temos que dar muita importância, muita relevância a esse aspecto do respeito pela vida pessoal e pelo limite. Ok, estamos a falar de um nosso colaborador, mas não é por ele estar em casa a trabalhar a partir de casa, ou seja, lá de onde estiver, que devemos entrar, diremos assim, em certas dimensões que, se não fosse o contexto atual, se não fosse essa questão do teletrabalho, não entraríamos. E portanto acho que sim, acho que essa fronteira é essencial, e aliás, do ponto de vista mais concreto, há outras temáticas que têm surgido, a temática dessas questões legais, portanto, o que é que a entidade patronal tem que disponibilizar ao colaborador por ele estar a trabalhar a partir de casa. Então, tudo isso eu acho que são temáticas que vão surgir com maior recorrência nos próximos meses e nos próximos anos, mas sempre mantendo esse respeito pelo indivíduo antes do colaborador, sim. Claro. Bem, de facto temos um futuro enorme pela frente, com imensos desafios. Esta vai ser uma temática que certamente vai continuar no mundo RH a ser discutida. Temos 200 pessoas aqui que de certeza teriam
muitos contributos e muitas ideias para partilhar também muitas questões para colocar, mas cumprindo o nosso tempo, agradecer a presença de todos, agradecer a vossa participação, a vossa partilha, muito obrigada e até breve, e passo à Cristina para encerrar a sessão. Obrigada. Obrigada, Isabel. Só vou mesmo encerrar a sessão agradecendo a vossa presença, destas 4 amorosas senhoras e do Eduardo também. Realmente são temas que temos que debater ainda muito, estamos num momento crucial e é a altura de o fazer. Vamos continuar na RH Magazine e no IRH a fazê-lo. Teremos já dia 20 de outubro um novo webinar, portanto podem se inscrever no site do Fórum, como de costume. E muito obrigada a todas e uma boa tarde. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.